O Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre promoveu o primeiro simpósio internacional do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica no Sheraton Porto Alegre. O evento teve a participação de especialistas da Johns Hopkins Medicine e das universidades de Toronto, Alabama e Illinois. Coordenado pelos médicos do Hospital Moinhos de Vento, Marcelo Gazana, chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica, e pelo coordenador de especialidades médicas, Gabriel Dalla Costa. O evento objetivou proporcionar uma atualização baseada nas evidências científicas mais atuais de temas de vanguarda em pneumologia e cirurgia torácica, constituindo-se em um marco para o hospital. Estamos com o Dr. Nassi, superintendente médico do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, acompanhando o primeiro simpósio internacional do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Alguma novidade importante? Eu sei que o evento conta com participação de especialistas da Johns Hopkins Medicine, das universidades de Toronto, Alabama, Illinois. Tem alguma novidade, alguma coisa que tenha chamado a atenção do senhor, Dr. Nassi? Nós estamos esse ano inaugurando o Serviço de Pneumologia do hospital, o Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica. E estamos trazendo esse evento para marcar essa inauguração. Na verdade é um novo marco aí na área da pneumologia, onde a tendência é se tornar intervenções cada vez menos cirúrgicas. É mesmo? E mais via navegação, por endoscopia, através de ecoendoscopia, através de cirurgia endoscópica, aplicação de radioterapia, quimioterapia por via endoscópica, através da árvore brônquica. Então, são intervenções menos agressivas, que envolvem menos a participação do cirurgião e que nasce aí uma nova especialidade, inclusive na área da pneumologia intervencionista. Qual é? Que é toda ela através da broncoscopia, eco e intervenções terapêuticas através do fibroncoscópio à beira do leito. Com resolutividade? Com resolutividade, como os cirurgiões estão nos mostrando aí na parceria que nós estamos fazendo com a Johns Hopkins. As estatísticas são positivas? São positivas em diversos cenários, tumores irressecáveis, pacientes que têm doença pulmonar crônica que não pode ser submetida à cirurgia. Que tipo de doença pulmonar crônica? Tumores e câncer de pulmão. O câncer de pulmão é letal? Nem sempre. Nem sempre? Existem várias intervenções que podem ser feitas que podem abreviar. Uma fase muito inicial? E pacientes sem condição clínica de um procedimento mais agressivo podem se beneficiar com essas intervenções. A importância dessas videoconferências, a participação de cientistas, professores como vocês aqui, nossos do Brasil, via assim online, com troca de experiências. Fale um pouco desse aspecto de integração, doutor Nassi. Nós, desde que assinamos o convênio com a Johns Hopkins, introduzimos um novo conceito de nos relacionarmos, especialmente na área do hospital que não tem uma tradição de ser um hospital universitário. Então, o Hospital Moinhos de Vento hoje cresce na tentativa de organizar o seu serviço e dar um caráter mais acadêmico às suas áreas e às suas especialidades. Então, a medicina hoje está muito complexa, muito cheia de subdivisões, subespecialidades e que crescem de uma maneira espantosa, e nós temos que aliar os nossos recursos que nós temos com o avanço da tecnologia. Então nós estamos estabelecendo parceria com a Johns Hopkins, que é a nossa co-irmã, onde nós temos inclusive agora com o programa da residência médica, encaminhando até o final do ano que vem, os nossos residentes para a Johns Hopkins. Que maravilha, uma alegria revê-lo, bom evento. Se os senhores aprendem, se os senhores discutem, se os senhores se aprimoram, ganhamos todos nós, doutor Nassi. Muito obrigado. Nós igualmente estamos sempre presentes nos nossos eventos. Mais uma vez, muito obrigado. O primeiro simpósio internacional do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento está sendo coordenado, um dos coordenadores é o Dr. Marcelo Gazana, que é chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica. O evento tem como objetivo proporcionar uma atualização baseada nas evidências científicas mais atuais nos temas de vanguarda em pneumologia e cirurgia torácica,
Quais são os temas de mais vanguarda que o senhor percebeu nesta troca de experiências com seus colegas da Universidade de Toronto, Alabama, Illinois e da Johns Hopkins Medical? Na verdade, a gente teve um programa bem amplo, né, abordando todos, assim, basicamente os principais pontos aí das doenças respiratórias. E a gente procurou convidar experts nessas áreas determinadas, de hipertensão pulmonar, o Dr. Roberto Machado, agora o Dr. Kopman, da área de endoscopia e pneumologia intervencionista. A gente falou com o Dr. Marcelo Sipel, que é o coordenador lá do programa de ECMO, lá do Canadá, e o Dr. Serfolio, que é um cirurgião torácico bem conhecido na área de tratamento de câncer, né? E podemos aí ouvir excelentes palestras atualizadas de pessoas que são líderes no mundo em relação a esses temas. Se fala em doenças torácicas, não posso deixar de me lembrar que perdemos agora nos últimos dias um acadêmico que eu tive a honra de conhecê-lo na ilha de Itaparica, João Baldo Ribeiro, que teve uma embolia pulmonar. O que é uma embolia pulmonar? Como é que isso acontece? É uma doença que já existia com ele ou é um mal súbito? De repente? Normalmente é um mal súbito. A pessoa tem uma trombose na perna e esse coágulo ele sobe pelas veias e vai parar no pulmão. E aí, dependendo do tamanho desse coágulo, força, né, ele obstrui os vasos do pulmão, e isso faz aumentar, digamos, a sobrecarga, né, a pressão sobre o coração, e a pessoa morre, na verdade, de um ataque cardíaco, não, né, porque é uma consequência dessa doença pulmonar aguda, né, e ela nem sempre é fatal, mas quando o evento é grande, né, infelizmente pode acontecer morte súbita. Não existe tratamento para embolia pulmonar ou existe? Não, existe. Inclusive, né, no simpósio foi eu que dei a aula sobre embolia. Só que a questão é o quão rápido a gente consegue instituir o tratamento. Né? Quanto de rapidez o senhor precisa de um quadro? Não, depende muito da gravidade. Né? Tem pacientes que ficam com sintomas de vários dias. Outros têm um episódio grande, se não tiver dentro do hospital não tem nenhuma chance. Mas o melhor mesmo é usar medidas preventivas para não ter a embolia. Que tipo? A pessoa que está... Isso acontece principalmente quem está no hospital, né? Mas é caminhar, né? Não ficar muito acamado, usar alguns anticoagulantes em dose pequena, né? Usar meia elástica, são todas medidas que diminuem a chance do paciente ter trombose e ter embolia. Sua expectativa para o término do primeiro simpósio internacional do seu serviço, do serviço que o senhor coordena, é positiva? Foi positivo? Já podemos dizer assim? Sim, foi muito positivo, porque nos permitiu aí divulgar o serviço, que é um serviço novo, menos de um ano, né, demonstrar que a gente está alinhado com a questão do conhecimento das melhores evidências, para depois aplicar isso na nossa prática do dia a dia, e fazer um evento que uniu as pessoas que trabalham aqui, pessoas que trabalham de fora, para trocar experiências e realmente melhorar nosso conhecimento. Os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul serão muito frios. Alguma dica para as pessoas se cuidarem, pessoas que têm problema respiratório agudo, asma? Tem que procurar os seus pneumologistas. Com certeza. Não, assim, na verdade, as coisas principais em relação a doenças de inverno, né, a pessoa tem que, óbvio, usar seu tratamento regular, que é a parte principal, né, evitar, assim, lugares muito fechados, onde tem pessoas que têm doença respiratória que são transmissíveis, né. Se alimentar bem, né, evitar muita mudança de temperatura e principalmente lavar as mãos. Né. Isso é bem importante usar, né, desde a época da gripe A a gente aprendeu a usar bastante álcool gel, porque muitas das transmissões é pelo contato, depois a gente encosta a mão no nariz e se contamina. Né. E por fim, vacinar. Né. A vacinação tem os grupos específicos que o governo indica, mas na verdade qualquer pessoa que não tenha contraindicação por alguma doença pode fazer a vacina e pode se beneficiar em não ter gripe, ou quando tiver gripe, uma gripe mais leve. Meus cumprimentos, um bom término de evento para o senhor. Parabéns. Muito obrigado. O Dr. Gabriel Dalla Costa é o coordenador das especialidades médicas do Hospital Moinhos de Vento, presente nesse evento importante. É o primeiro simpósio internacional do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Essa oportunidade de troca de experiências com colegas de vocês, da Johns Hopkins Medicine e das universidades de Toronto,
do Alabama e de Illinois. Isso acrescenta bastante para vocês em termos de conhecimento, é isso, doutor Gabriel? Não há dúvida alguma, é um evento que é um marco para a medicina gaúcha, né, e para pneumologia do Hospital Moinhos de Vento, que esse ano inaugura de maneira oficial o seu serviço de pneumologia e cirurgia torácica. Então, a possibilidade de intercambiar informações com profissionais das melhores universidades do mundo e profissionais que são absolutas referências, como o Dr. Kopman, que é o presidente da Sociedade Americana de Pneumologia Intervencionista, que acabou nos brindar com uma excepcional palestra, que tem mais de 200 artigos científicos publicados. 200 artigos? Mais de 200 artigos científicos publicados, muitos deles originais, ou seja, acrescentando informações originais da literatura médica, produzindo conhecimento, e quer dizer, ter um profissional desse gabarito, desse quilate, né, conversando conosco, né, diretamente lá na casa dele, da Johns Hopkins, e aqui no quintal da nossa casa, expandindo o conhecimento dos nossos médicos, isso é fantástico. Não é? E também devemos ressaltar que o nível técnico dos nossos palestrantes locais aqui está muito alto, né? A informação hoje é bastante globalizada, nós temos bastante acesso à informação e o nível técnico dos nossos pneumologistas não está deixando a desejar. Mas, sem dúvida, essa interação com estes profissionais, que são referências, que escrevem os livros que a gente lê, os artigos que a gente lê e se baseia para tomar condutas, é algo maravilhoso. As doenças respiratórias. Vocês, médicos, estão vencendo as nossas doenças respiratórias, as doenças respiratórias dos pacientes, ou ainda são responsáveis por levar muita gente a óbito? Não restam dúvidas de que conseguimos muitos avanços nos últimos tempos. Existem aquelas doenças respiratórias mais agudas, as quais nós fundamentalmente aumentamos o poder de cura, né, nos últimos tempos, e também as doenças ditas crônicas, que são doenças incapacitantes, como a doença pulmonar obstrutiva crônica e algumas doenças intersticiais pulmonares. Nos últimos anos houve avanços importantes, né, no tratamento dessas doenças, o que tem promovido, sem dúvida alguma, uma melhora na qualidade de vida dos pacientes e um aumento no tempo médio de expectativa. O caminho ainda é muito longo, né, porque à medida que a população envelhece, à medida que nós temos ainda índices muito altos de tabagismo e também de poluição ambiental, certamente a tendência é que as doenças pulmonares aumentem, especialmente aquelas crônicas, mas estamos assim no caminho de conseguir desenvolver cada vez mais nosso arsenal terapêutico. Idealmente deveríamos trabalhar cada vez mais com estratégias preventivas, não é? E não estratégias de cuidado secundário ou terciário, mas mesmo nesses níveis de cuidado secundário e terciário, nosso arsenal terapêutico tem melhorado muito. Então estamos longe de vencer a guerra, mas temos vencido batalhas importantes, né, no cenário das doenças respiratórias. Medicamentos novos, existe alguma coisa recentemente lançada para pacientes que têm problema de asma, que têm bronquite, que são tabagistas? Existe alguma novidade nessa área, algum medicamento novo que o senhor diga, olha, finalmente surgiu uma grande notícia para nós, pneumologistas, e para os pacientes? Existe alguma novidade? Ou são sempre as mesmas bombinhas de sempre, seretide da vida? Em verdade, as bombinhas, o nosso entendimento da utilização destas bombinhas, né, as de ação mais longa ou de ação mais curta, que tem mudado, e a partir da identificação de pacientes de diferentes grupos, né, de estratificação dos pacientes, especificamente na asma, né, atualmente uma abordagem que foi até comentada aqui num simpósio, temos utilizado uma abordagem fenotípica diferente, categorizando os pacientes de maneira diferente, e com isso podemos individualizar melhor o tratamento. Então, assim, não surgiram tratamentos muito revolucionários para a asma, por exemplo, nos últimos tempos, mas o entendimento melhor da doença e a melhor categorização dos pacientes em diferentes grupos, de acordo com a sua apresentação, tem nos possibilitado fazer um uso cada vez mais otimizado destas medicações que nós já possuíamos, que são, sim, muito, muito boas, mas a forma de avaliar a resposta e de escolher os pacientes de maneira mais adequada possibilita que a gente faça o melhor uso dessas medicações. E o tratamento hoje da asma, ele é muito, muito bom, né? Então, não surgiram medicações revolucionárias, mas as que tinham, a gente está conseguindo revolucionar o tratamento mediante uma melhor aplicação dos tratamentos antigos. Muito bem, vamos liberar o Dr. Gabriel Dalla Costa, que já está começando.
Tiago Silva vai entrar lá, vai mostrar a imagem. Quem é essa pessoa que estava dando que estava cumprimentando? Quem é? A doutora Daniela, uma médica da Johns Hopkins que trabalha no setor de pneumologia intervencionista, ela vai falar para a gente sobre cirurgia robótica. Então, nossa, é o último tema do congresso. Fantástico, né? Fantástico, espetacular. É um tema de ficção científica. Ficção científica, eu não tenho dúvida. A gente espera que alguns anos nós possamos ter também essa tecnologia aqui no nosso hospital para oferecer para os nossos pacientes, para os nossos gaúchos, que já são muito bem tratados no Hospital Moinhos de Vento, mas esperamos que, através de eventos como esse, de troca de cultura, de troca de informação e de troca de tecnologia, possam ser cada vez melhor tratados. Muito bem, vamos liberar, doutor Gabriel, vamos assistir agora um pouquinho imagens da doutora lá, da Johns Hopkins Medicine, que vai proferir a palestra agora. Direto aqui do Sheraton, Porto Alegre, com o primeiro simpósio internacional do serviço de pneumologia, cirurgia torácica do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, Alexandre Appel para o Jornal do Consumidor.